quarta edição do programa Nó Tático na TV Couto. E hoje estamos aqui com um nobre convidado, talvez o torcedor mais marrento ou estiloso, como vocês queiram. Dani! Vinícius Cleis. E na minha esquerda, outro conhecido de vocês, o parceiro Daniel Henrique. Corneta de marca maior. Faz parte da RCC há algum tempo, está sempre atento às novidades do Verdão. Então vamos começar falando sobre a final. Vamos começar falando sobre aquela final que ninguém está muito afim de falar. Foi um jogo duro de assistir, mas a gente tem que dar uma pincelada ali até para projetar o que a gente vai ter na Série B. Então, começa ali, Cleis. O que você achou dessa... Não tem muito o que achar de produtivo nessa final, né? A gente foi lá, tinha uma vantagem para jogar, jogava pelo empate, né? Se perdesse de um gol de diferença, ainda tinha decisão por pênaltis. Mas o que a gente viu em campo ali foi um time completamente apático, né? Um time sem vibração e um time completamente desorganizado. Então você vê, a gente não conseguiu criar, acho que uma chance de gol. A gente teve, se não me engano, 2 chutes para fora, um do João Paulo, o outro com o rush de bola parada, mas sim, a gente não criou, não chegou com perigo, não conseguiu produzir. Teve uma confusão ali na área ali que sobrou pro Pablo ali, mas não se esporádico, não é criado. Assim. Então, em termos de criação, e assim, não foi um jogo em específico, né? É algo que a gente vem assistindo do Coritiba desde o começo da temporada. Lá no começo a gente esperava que isso evoluísse, né? Mas até então a gente não viu melhoras significativas nesse jogo coletivo do Coritiba, infiltrações, trocas de passe. Em um momento ou outro, em um jogo ou outro a gente fez, mas nada que desse assim uma base para dizer que está se formando um time. Foi a exceção, esses bons exatamente. momentos, não foi algo que foi predominante, ou até em metade do tempo. Ontem mesmo eu falei, eu ouso a dizer que o primeiro Atletiba foi um dos nossos melhores jogos do ano, porque a gente teve uma proposta de jogo, a gente concluiu a proposta de jogo com quase que, não vou dizer 100%, porque o Atlético teve 2 chances, mas a gente não foi agredido em momento algum. O Atlético com a bola, se vocês forem ver a linha de calor do Atlético, sempre da intermediária para o meio campo. Eles ficavam com a bola porque eles não infiltravam, eles não conseguiam fazer uma jogada individual, estava tudo muito bem cercado. E aí o contra-ataque funcionou muito pouco, mas funcionou 2, 3 vezes. Uma a gente conseguiu uma falta do qual saiu gols, outras 2 foram gols que uma o Thiago Lopes, o goleiro, fez um milagre, e o outro que, na minha opinião, o Evandro errou. Mas a gente teve uma segurança. Tava todo mundo muito seguro no primeiro jogo. Já no segundo jogo, não. Foi muito estranho. Ele decidiu colocar 2 homens na frente para ficar pressionando. Mas deixou espaço atrás, a zaga estava insegura. Toda a insegurança que a gente viu até então, o Marcos Moser, no Léo Andrade. Escancarou nesse jogo. Escancarou de novo. Porque eles não tinham segurança, porque não tinham cobertura adequada, o meio-campo dava muito espaço. Aí ia marcar avançado, continuava marcando avançado, não marcava em bloco, as linhas não subiam, marcava por zona, ia 2, 3 caras, o Atlético trocava passe rapidinho, sobrava alguém no meio-campo sozinho. Chegou o momento que os 2 zagueiros abandonaram. Não tinha nem, mesmo com 2 atacantes, ele já estava no meio campo para frente. O David pegava, distribuía a bola e ficava parado no meio campo esperando. A gente não tinha nenhuma forma de agredir, de tentar pressionar, não tinha isso. Então foi bem ao contrário do que foi o primeiro jogo. Eu não entendi a estratégia do Sandro. Se ele mesmo, na coletiva do primeiro jogo, falou que para ele também foi um dos melhores jogos, que a gente teve uma segurança, o jogo foi dentro do que ele esperava, por que não fazer no segundo jogo de novo? Acho que ele cedeu a pressão de tanta... Aí entra aquele questionamento. A gente fez um jogo feio, que ninguém gosta de ver o jogo reativo, de ser só se defendendo, não conseguindo trocar 4, 5 passes, ninguém gosta de ver. Aqui é quase unanimidade, talvez, uma ou outra exceção. Aí, em casa, a gente jogou dessa forma. Praticamente, às vezes com linha de 5 atrás e no final do jogo até linha de 6. Aí, quando é fora de casa, muda a estratégia para tentar marcar um pouco mais na frente, num bloco médio, com 2 jogadores tentando marcar a saída de bola, sem um deles, o Kleber, voltando de lesão. Já quando ele está 100%, ele já não tem aquela intensidade. O que você me diz, Cleis? Você acha que foi certo
Não, certo não foi. Mas eu não vejo nem como uma mudança de estratégia dele. Eu acho que ele entrou totalmente perdido no jogo. Eu acho que os jogadores em si não sabiam direito o que fazer em campo. Porque você olhava um jogador fazer uma coisa, você não via algo sincronizado. Era coletivo, Você não via um coletivo. Um saía na bola, o outro... Cara, era uma zona total, uma verdadeira pelada. Eu imagino assim, todo mundo falou no início, porque a gente vai ver no Paranaense, é um teste para ver o que vai sobrar. E acho que a avaliação antes dessa final falou, galera, não sobrou nada. Esse é o último jogo, a gente vai tentar ganhar, vai tentar não perder e ser campeão. Já todo mundo ciente que a partir de segunda-feira, de terça-feira, na representação, ia mudar tudo. Aí o cara entra até mais desconcentrado do que vai adiantar eu fazer tal coisa se vai mudar. Então, na minha visão, também tem um pouco disso. Eu pensei já bastante disso na hora do jogo, falando, cara, realmente tá muito desorganizado. Ele tentou fazer uma coisa, tipo a culatra. Talvez a estratégia do primeiro jogo teria mudado a nossa sorte. Não tô dizendo que o Atlético não teria ganho nem nada. Até porque a gente tirou 3 bolas no primeiro tempo, praticamente dentro do gol. Em cima da linha. Então, tipo, o Atlético teve volume de jogo, ele trabalhou bem. Era um time vamos dizer assim. Então, assim, você falou até que não sobrou nada do estadual. Eu acho que taticamente não tem nem o que discutir. Sabe o que eu... taticamente, o trabalho do Sandro Forner até então não mostrou. Isso aí não vai servir pra Série B. Sabe o que eu acho que serviu o estadual? Serviu para mostrar que Thalisson Kelvin, Júlio Rush e Vitor Carvalho são os principais jogadores da base que têm chance de serem titulares durante a Série B. E serviu para dar cancha para esses meninos. E também para mostrar que nenhum dos jogadores contratados, que teoricamente seriam contratações pontuais para virem e serem titulares do time, esse estadual serviu para provar que nenhum dos contratados tem condições de ser titular do time do Curitiba durante o ano. Mas eu não digo nem de ser titular. Tem uns que não dá nem pra elenco. Mas tem uma coisa, numa conversa com o próprio Glauco, num grupo, ele disse que, se na dúvida, não contrata. Mas, cara, se coloquem no outro lado. Na dúvida, não contrata. Agora você já imaginou. Tirem os contratados que jogaram. Se eles não jogam, quem iria jogar? Eles não tiraram espaço de ninguém. Eles jogaram porque não tinham outros jogadores para jogar. Mas é o que acontece. A gente não contrata, aí coloca uns caras de 17, 18 anos que aí os meninos vão de pressão. Coloca mais jogadores da base ainda. Só que assim, eu não concordo. A gente tem uma opinião diferente aqui, não concordo. Eu não concordo de terem sido contratados, mas também entendo que, na medida do possível, com todas as circunstâncias que hoje gerem uma contratação para o Coritiba, foi o que infelizmente deu. Eu discordo. Eu não digo nem de não trazer e usar mais pesada nova. Eu digo assim, por exemplo, o Alan Costa se provou o nosso pior zagueiro. É o que mais ganha. Então assim, com o salário que você paga pro Alan Costa, cara, você podia ter escolhido o melhor. O salário dele não é 15 mil, que não faz tanta diferença e não teria como trazer alguém melhor. Com o salário que ele ganha, dava para trazer 2 jogadores melhores do que ele. Então assim, eu acho que claro, tem jogador que aposta e etc, assim, se pode dar certo, pode dar errado. Agora, um Alan Costa da vida não é uma aposta. Se usaram o Alan Costa como aposta, pagando o salário que pagam para ele, foi errado. Então assim, existem contratações que claramente foram erradas, por preço, por rodagem, por histórico, e aí é o que eu não concordo, que com um dinheiro desse você podia ter aproveitado muito melhor. Mas assim, vamos então pegar, acho que até rapidinho, as 6 contratações. Benítez, quando chegou, foi ovacionado pela torcida, foi praticamente unânime a aprovação dele. O Simeão, muita gente ficou com o pé atrás. E eu fiquei com os 2 atrás. Enfim, mas assim, a gente sabe que ele foi contratado para fazer uma coisa. E até hoje ele não fez. Pois é, foi sempre utilizado palavras de do outra presidente, forma. ele foi contratado para ser titular. E até então ele não mostrou um mínimo de futebol para ocupar essa posição. E quando ele foi titular, ele não jogou na posição dele. Ele não jogou de meia direita, não aberto. O segundo na linha de 4 ali, do lado direito. Ele não jogou nessa posição. Jogou mais atrás, geralmente. Sempre mais atrás de primeiro volante. Quando eu jogava, às vezes, com 2 volantes, ele parava assim, na área. Então, assim, ele tem muita limitação técnica, que acho que é evidente para qualquer pessoa. Mas ele não jogou na dele. Também não estou defendendo, mas estou tentando explicar que alguns jogadores foram queimados pela maneira com que jogaram
até uma crítica maior ainda ao trabalho do Sandro e ao que foi apresentado pra gente, de que muitos jogadores não conseguiram apresentar mais do que podiam pela maneira com que a gente jogou. O Simeão é um desse. É diferente, por exemplo, do Alan Costa. Ele jogou de zagueiro na dele, bonitinho e tal, e fez o que for. Eu não lembro de um zagueiro tão ruim no Curitiba nos últimos 10, 15 anos. Mas assim, eu acho que a gente tem que dividir em 2 momentos essas contratações que todo mundo concorda que não deram certo. Primeiro, a gente contratou o Benítez e o Simeão, que eram contratações tidas como pontuais para jogar como titulares no time da garotada com alguns remanescentes, ali o Wilson, Kleber e tal. Não deu certo. Esses dois ali, tudo bem, o Simeão, concordo, não jogou na posição dele, mas a gente viu que ele tem limitação técnica. Então, o Benítez, a gente tinha até aquela memória, talvez um pouco superestimando ele por alguma coisa que a gente conseguiu na Sul-Americana, principalmente, mas ele veio, jogou na direita, jogou na esquerda, parece que tem um casco de tartaruga nas costas, não progride. E até essa lembrança boa era que a gente tinha 2 extremos em 2016 que ajudavam muito as laterais. E aí ajudou muito a não aparecer as deficiências dele. Então, e a segunda leva, que foi aí que eu acho, que aí que eu contesto. O que aconteceu? A gente perdeu, quase perdeu, na verdade, mas moralmente a gente perdeu, lá na Paraíba, lá. Na Parnaíba. Lá naquele lugar. Né? Então lá houve um desespero. E ali o mercado já estava horrível. A gente sem dinheiro, no mercado ruim, no momento errado. Sabe quando desespero errado? Foi no desespero. Essas contratações foram todas no desespero e o que tinha para dar errado deu. Agora, acho que a gente passa vamos tentar passar uma borracha nisso tudo. E agora temos que comentar sobre as novas contratações, que a gente já confirmou 6. Então, o nosso mercado ali entre idas e vindas saíram o Kleber, Galdesani. Eu queria que vocês comentassem um pouco, assim. Acho que a torcida tem uma opinião também meio unânime nesses 2 casos. Mas eu queria que você comentasse, você sobre o Kleber e você sobre o Galdesani. Só para começar ali. Tá. Kleber, eu acho uma puta perda técnica e de referência pro time, porque o Kleber é uma referência tanto tecnicamente dentro do time. Se você pegar os números do Kleber, são números excelentes. 91 jogos e 41 gols. Ele faz praticamente um gol a cada 2 jogos. Então, assim, é uma média que é difícil a gente ver no Coritiba. Não tem. Então, assim, claro, ele teve problema de lesões, talvez tivesse algum ou outro problema externo aí que a gente não sabe, não tem como comentar. Mas, assim, tecnicamente, dentro de campo, é uma perda enorme para o Coritiba e é uma perda enorme de referência no vestiário. O Kleber, querendo ou não, é um jogador extremamente rodado, já vivenciou títulos grandes, é um cara que já jogou com muita gente grande, ou seja, ele tem uma bagagem e ele podia segurar essa onda na Série B, ainda mais que o nosso time é formado por muitos meninos. Então, assim, ele é uma referência externa também. Eu acho que a gente perde muito, claro, que tem um alento financeiro, a gente alivia a folha, mas tecnicamente e pro fator emocional que a gente sabe que tem no futebol, eu acho que é uma perda muito grande. Eu concordo. Inclusive, até contra a Maré em 2016, eu apoiava a renovação do Kleber justamente por acreditar que ele poderia dar esse retorno técnico. Mas assim, eu entendo também a gente ter se desfeito dele, além do aspecto financeiro, que a gente vai aliviar ele era o maior salário do elenco. Eu acho que nos últimos 12 meses a gente não podia confiar nele, porque ele estava no DM, quando ele volta, a gente viu no último jogo, quando ele volta ele demora para pegar no ritmo, então eu acho que eles devem ter pensado nisso, olha, o Kleber já não tem mais o que entregar muito e sabe quando tudo tem um fim, eu acho que sim, eu entendo esse lado ele ali. Se desgastou muito com todas as situações do ano passado, esse ano ele jogou 5 vezes, fez um gol nos últimos jogos, então eu entendo, eu acho que se ele tivesse em condições, que nem todo mundo sabe que o Kleber em condições, ele é o melhor atacante do estado, um dos melhores do Brasil até, aí ele não precisa mais comprovar a carreira dele e falar por si só. Então, mas por esses outros aspectos e com a possibilidade que depois a gente vai discutir de poder trazer alguém com esse orçamento que se abriu, eu até entendi. E agora sobre o nosso nobre Galdesani. Eu acho que proporcionalmente é algo semelhante ao Kleber. Por quê? Ele junto com o Kleber tem um início de 2017 excelente. Quem não vai lembrar do querido Trivote? Galdesani. Tá bem agasalhado. Todas as piadinhas, porque era um cara que gerou uma expectativa muito grande na torcida. A gente tem um craque no meio campo, coisa que a gente não via desde o Alex.
E com o tempo, depois, curiosamente, depois da bendita renovação, o Galdesani simplesmente sumiu. Atuações pífias, dignas de, sei lá... Gol contra, um atrás do outro. Defensivamente mal, desaparecia nos jogos. Quando pegava na bola, errava coisa que a gente sabia que ele não era jogador para errar. A intensidade de jogo dele era muito baixa. E aí foi. Daí esse ano, iniciamos com a expectativa que ele fosse, inclusive, um dos pilares da construção do time. E, novamente, onde está o Galdesani? Não joga, quando joga se machuca, não aparece. Agora, nos últimos jogos que ele deu algum retorno. Mas se a gente for parar para pensar, enquanto ele ganha, no que ele tá, da mesma forma do Kleber, em um ano, o que foi que o Galdesani não entregou quase nada pra gente. E visto que hoje a gente tem alguns jogadores interessantes para a posição dele, acredito que a saída dele não vai ser tão sentida. Eu também acho que sim. Eu assim, acho que sente um pouco, até porque ele vinha melhorando claro. Acho que qualidade ele tem, mas eu acho que sente muito menos do que uma saída do Kleber, por exemplo. Kleber, é que eu, assim, até pegando um pouco do Kleber, na minha opinião, se o Kleber está interessado em jogar aqui, não tem discussão, ele é o melhor jogador da Série B, indiscutivelmente, nenhum jogador dos 20 times tem um jogador do nível do Kleber. Agora, se ele não tá com todo o tesão de estar aqui, com toda a vontade de estar aqui, não adianta estar aqui. Eu prefiro um jogador ruim comprometido do que um craque descomprometido. O maior exemplo de todos a gente acabou de ver no Coritiba. Anderson, um craque. Queria jogar aqui, fez o que fez e assim, o que eu tenho para falar do Galdesani, acho que eu até comentei com vocês já, no Media Day lá, quando a gente foi na representação, um dos poucos jogadores que eu puxei de lado para conversar foi o Galdesani, justamente por essa queda brusca de produção. E eu queria olhar no olho dele e ter certeza que ele queria ficar aqui. E nenhum momento me passou confiança, sabe? Ele olhava para baixo, desviava o olhar, ali eu pensei, olha, quero estar errado, mas infelizmente não foi o caso. A gente agora, acho que já deu mais ou menos para ter uma noção do Galdesani, das perdas, né? Talvez alguém discorde. Agora vamos falar sobre o nosso mercadão. Queria saber assim, Dani, você que acompanha bastante Scout e outros campeonatos, o que você achou do nosso mercado, assim, de forma geral, se você quiser falar sobre um ou outro jogador também? A gente foi no foco do mercado agora para a Série B pós os estaduais, que é o mercado paulista. É o foco para um time que está na Série B, que não tem tanto potencial financeiro, grana, né? Sem dinheiro. O mercado paulista é a melhor saída. E a gente trouxe bons nomes. O craque do interior aí, o Bruno Moraes, um jogador que tem tendência a dar um retorno pra gente pelo que ele vem jogando. O histórico dele não é tão favorável assim. Só que se a gente for avaliar o momento dele, a expectativa se cria. Mas a gente tem que lembrar que ele é um jogador que não é tão novo, que já tem uma carreira já há algum tempo, e agora, de uns tempos pra cá, que ele começou de um Santa ano... Cruz, em 2016, 2017, alguma coisa. Agora ele foi muito bem no Botafogo. Então ele começou a dar um retorno. Então talvez pelo momento ele seja a melhor contratação que a gente teve. E ele também depende que a bola chegue, né? Porque ele é finalizador, diferente do Kleber que sai, cria busca espaço, o jogo. É bem diferente. Ele é finalizador. O Jean Carlos também, talvez um jogador que busque uma oportunidade, porque é um jogador jovem uma ainda. Afirmação, uma né? afirmação, porque ele vem de um mercado onde ele tinha já condições de ter tido um pouquinho mais de destaque, de aparecer, e agora ele vem para um time que ele pode fazer acontecer. É a consolidação. Consolidação, guardado as devidas proporções, até por ter jogado numa situação bem parecida. O Everton Ribeiro. Vai falar do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, uma situação muito parecida, base de um time grande, rodou por alguns times do interior, mais ou menos, aí faz um destaque num Paulista, num time do interior, e aí vem pro Curitiba. Tem um início apagado, mas depois consegue desenvolver de uma maneira que tá aí ele hoje. Demorou, né? No primeiro ano do Everton ele demorou, então a gente não tem essa calma, não tem esse tempo. A gente vai ter que torcer para ele engrenar. Mas até mesmo quando ele veio, ele não estava num momento tão espetacular como, por exemplo, não digo espetacular, mas o momento do Giancarlo também é muito bom. Foi um destaque do Paulista, evidente. O Chiquinho é um jogador interessante. Primeiro, um jogador que assume
e bate no peito pra dizer eu não vou mais jogar em tal posição, já é algo a se considerar, o cara tem responsabilidade. Se ele vê que ele não tem mais condição de jogar na lateral esquerda porque tem deficiência e volta, olha, jogou no Santos, no Flamengo, no Fluminense, todos na lateral, muito mal. Tirando o gol que ele fez ele no não sabia Buffon, marcar, né? nada mais. Qual que é a representatividade dele nesses times? Nada. Então ele não sabia marcar e ele começou a jogar de extremo e aí? Já começou a ter uma outra referência. Já foi um pouquinho melhor. E a gente tá precisando de um extremos que sejam mais incisivos. Jogadores pelos lados, a gente não tem nada. Não tem. Lembrar, dá espasmos de lembrar de Guilherme Parede. Desculpa, mas é melhor a gente nem lembrar que ele continua no elenco e possivelmente é um reserva para. Então, mas você gostou então, resumindo? Gostei bastante das contratações até agora. Vou esperar um pouco ainda para ver qual. Porque vai depender muito de como o Sandro vai armar o time. Muito. Depende do coletivo. Do coletivo. Eu tenho muito receio da gente ser. Desculpem quem não gosta, mas eu vou falar. Um Londrina. A cara do Coritiba com o Sandro tá a cara de ser o Londrina. Que mais se defende e joga fora de casa muito consegue melhor resultado. Aí chega no Couto Pereira. E a torcida não gosta. No Londrina a torcida não vai ter paciência. Largava. Torcida. Mas assim, considerando. Eu não conheço a fundo esses jogadores que vieram, assim, dei uma pesquisada rápida. Me parece, um pacotão, digamos assim, porque chegaram meio juntos. Muito mais estudado e com muito mais condições de serem aproveitados do que esse primeiro que a gente teve. Não, nem se compara, né? Me parece que esse pacote de jogadores que estão chegando agora elevam a qualidade do time. Não acho que ainda a gente possa dizer, porra, de repente pode encaixar e vai dar certo. Eu acho que ainda precisa de mais. Precisa de um pouco mais. Mas assim, dá um alento para que pelo menos um pouco de melhora, qualidade técnica, individual, a gente tenha. Isso me parece claro de que a gente vai ter. Talvez não na proporção que a gente precise para subir, mas eu acho que sim, a gente eleva um pouco o nível do time e vamos ver o que vai dar. Só que o que me preocupa é o trabalho coletivo do Santos. Se a gente chega com os resultados que nós tivemos até agora, mas com uma estrutura de time onde as peças não funcionam e a gente consegue trocar 2 laterais, um meia, um atacante e melhor, eu já estaria mais confiante, mas como você mesmo disse, o trabalho do Sandro não te dá essa... Ele vai mudar, a gente já sabe que ele vai mudar. E se ele continuar, não vai durar muito tempo o trabalho dele. Então assim, eu já vou começar a falar sobre a nossa estreia e expectativas, porque eu acho assim, a gente precisava de laterais contratado. Eu não confio tanto assim nos nossos laterais, mas foram contratados, vamos ver aí. Um deles já se machucou, o Carlos César. Precisava de extremos, a gente só contratou o Chiquinho. Eles, com essa liberação do orçamento da saída do Galdesani e do Kleber, dizem que vai vir um ponta, e aí que eu espero uma qualidade, sabe, aquele cara que vai dar realmente aquele salto de patamar, né? Então, é o que a gente está precisando hoje. Eu acho que você definiu bem. Eu acho que a gente evolui em qualidade de time hoje, mas a gente não dá aquele salto de patamar. E é o que a gente está precisando. Então, isso que eu ia falar. Eu vejo o Coxa hoje na mesma situação de uns 6, 8 times, assim. Ali eu posso puxar assim de cabeça, talvez eu esqueça alguém, o Avaí, o Figueirense, o Goiás, o próprio Londrina. Exatamente. Então tem ali, talvez eu vou esquecer agora de cabeça, mas enfim, a gente tá num patamar de 6, 7. Não é suficiente, a gente precisa de mais. Mas então eu espero 2, 3 contratações. Mas eu acredito que a gente esteja num patamar de elenco, não de construção de time. Porque os times estão superiores. Aí é outro ponto. Tirando o Londrina, que na minha opinião já tem um time candidataço com todas as contratações, já cravo. Professor Marquinhos Santos, por mais que eu goste do professor Marquinhos Santos, eu acho que é um candidataço à 3ª divisão esse ano. Não me dá ainda uma confiança. Muitos jogadores velhos para jogar da maneira com que o Marquinhos está jogando. Isso. Mas eu acho que o Londrina, assim, ele sempre tem aquele conjunto. Eu ainda acho que o Londrina pode surpreender, mas enfim. Eu também. Vamos resumir que a gente tá falando do Coxa, coisa boa e vamos falar dele. Para a expectativa. O Coxa, ele tem um jogo muito difícil, porque a gente não sabe o que esperar. A gente não tem time, a gente mudou quase tudo, sobrou o Kelvin, nem me ajudem aí. Sobrou o Kelvin, o Wilson. A escalação que a gente viu hoje era o Wilson, Benítez, o Kelvin, o Alex Alves já no lugar do Romércio. Uma mudança que eu já esperava há mais tempo. O Abner na esquerda também. João Paulo sobrou. Até porque o Léo Andrade vai ficar um tempo sem jogar, porque estava com problema no nariz. Aí na meia cancha o Júlio continua. Esperava o Vitor, mas eles já falaram que vamos de João Paulo.
e o Vinícius Kiss. E o Vinícius Kiss. Jean Carlos, Pablo sobrou o Pablo e também. E Bruno a gente, Moraes. pô, ninguém confia muito. Então isso que eu falo, é inesperado, a gente não sabe o que esperar lá e é uma incógnita total. Então a gente vai ter que montar um time, montar um elenco, e eu acho muito complicado esses primeiros jogos. Eu acho que talvez no médio prazo, com uma construção, que eu não sei se o Sandro vai conseguir, eu acho que Deus já começa a confiar mais. Mas nesse início eu tenho bastante temor, e assim, a gente vai assistir, torcer, mas olha, eu tô com receio. Ele teve um tempo para trabalhar agora, tava até dando uma analisada na tabela ontem mesmo, a gente tem 2 jogos agora seguidos sem tempo para treinar. Jogamos sábado e terça. Nós vamos ter 10 dias para trabalhar. Aí que é o... Pode que as coisas aconteçam. Aí a gente faz 2 jogos, o Criciúma e o outro fora, que eu não me recordo quem é. O 4º jogo. É o Oeste, não é? O Oeste e depois Brasil. Não, mas são só 2 jogos de novo, 10 dias de trabalho. Mais 10 dias. Então, assim, num espaço aí de, sei lá, praticamente um mês, nós vamos ter 20 dias de trabalho, praticamente uma pré-temporada. Então, se o Sandro, depois desses jogos, não mostrar alguma coisa pra gente, eu tô até, depois analisando, vendo bem, sabendo que tem mais pelo menos 3 a 4 nomes pra chegar no decorrer aí, a gente tem... Eu vou esperar pelo menos a 4ª, 5ª rodada pra tecer alguma crítica maior e realmente falar, Sandro, é isso que a gente vai esperar, né? Você confia ainda, Cleans? Eu não confio no Sandro. Só que assim, agora vão ter que ir com o cara, vão ter que esperar essa semana de trabalho. Eu teria demitido lá atrás já, quando você tinha... Talvez na eliminação na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, você tinha um tempo para trabalhar, você tinha as finais de Paranaense ainda. Agora não é hora. Acho que tem que esperar essa primeira rodada de jogos aí. Eu torço que ele vá bem, que ele consiga apresentar alguma coisa, mas eu tenho os 2 pés atrás com ele. Eu também tenho os 2 pés atrás, mas eu acredito que se for pra ser, é a última, agora não tem mais. Não tem como a diretoria bancar, acredito que não tem mais argumentos. Depois de... Contratou e deu Contratou, tempo, né? O desempenho pífio, o pior desempenho do Curitiba no Campeonato Paranaense nos últimos 30 anos. A gente não pode se iludir com a final. Em números e em apresentações. Em números e apresentações. Assim, o que acontece, que eu vou falar agora, assim, a gente está encerrando aqui a participação, é que o desempenho era muito ruim. E eu não vejo assim, eu acho que a gente pode até ganhar um jogo ou outro, mas eu acho que a gente vai ganhar com esse futebol que não agrada a ninguém e que é aquele futebol que a gente depende até do acaso. Porque a gente se defende e a gente fica ali especulando uma jogada ou outra, um contra-ataque, dá certo uma jogada no mano a mano ali nas pontas, uma bola parada. E a gente sabe que na Série B precisa ter um futebol mais consistente para subir. A depender do acaso é muito perigoso, da qualidade individual e da segurança defensiva é pouco. Ainda mais para um clube que tem a pressão que o Coxa tem, que eu até vou falar aqui. Eu acho que eu não lembro de ter visto uma pressão tão grande nos últimos anos. O Coxa sempre teve mal nos últimos anos, mas a pressão que a gente vê hoje, nem na segunda divisão nos cobrança de técnico, cobrança de gestor, cobrança de diretor, de presidente, querem que tire todo. Se fosse pela torcida, já saía todo mundo. Elenco e tudo. Então, eu tô bem temerário, mas assim, a gente vai analisar esses jogos. Eu também concordo com vocês, tem que esperar. E, enfim, vamos torcer para que no próximo programa ali, talvez daqui a 15, 20 dias... falar de coisa melhor já, né? A gente consiga chegar e falar, não, pô, agora a gente tá empolgado, vamos começar a crescer, vamos para as cabeças, o Coxa é favorito. Hoje a gente está num bolo ali que a gente não sabe direito o que esperar. Você quer finalizar aí, Dani? Quero 2 coisas primeiro. Primeiro é um recado para a própria torcida. Tem muita gente criticando algumas ações aí de torcedores que querem apoiar o time, apoiar e ir à frente. Vamos apoiar o Curitiba, por mais que a gente esteja vivendo uma situação ruim. Gente, vira a chave. Acabou. O Paranaense acabou, a Copa do Brasil acabou. Agora é Campeonato Brasileiro, Série B. E a gente precisa fazer das 38 rodadas, 38 finais, 19 finais no Couto Pereira. E o Curitiba precisa do apoio da sua torcida. Não adianta ficar... Cobrança, a gente vai fazer cobrança no final do jogo, vamos fazer durante a semana, mas... 90 minutos apoiando. Isso vai ser fundamental também. Venham pro Couto Pereira, vamos pro Couto Pereira apoiar o time. Nós precisamos, a gente não tem outra escolha. Apoiar o clube não é apoiar as pessoas que lá dentro. Todo mundo que tá lá dentro, jogadores, comissão técnica e presidência, todo mundo sai, a camisa fica. E a gente não pode, mais uma vez, nos últimos 20 anos, 10 anos na verdade, segurar o Curitiba 2 anos seguidos numa segunda divisão. Então a gente precisa subir esse ano e o torcedor vai ter extrema importância para que isso aconteça.
Eu acho que é isso mesmo, a gente critica, a gente aponta erros, a gente debate aqui, mas eu acho assim, quem entra em campo não são os jogadores, não é diretoria, quem entra em campo é a instituição Coritiba, é a camisa Coritiba. Então assim, por mais que você, torcedor, ache que tá tudo errado, que ninguém presta e etc., quem tá entrando em campo, quem tá passando na televisão e etc., é a instituição Coritiba, é o time que você torce. Então, cara, independente de tudo, vamos apoiar a instituição Coritiba, vamos tentar fazer o máximo que nós, torcedores, conseguimos para ajudar o clube a subir esse ano, que é de extrema importância. Em todos os aspectos, institucional, financeiro principalmente. Quem for pesquisar já sabe que é um caos, nem vou falar mais sobre isso. Entendam, pessoal, não é? Agora falando de TV Couto e falando de RCC, por exemplo, nós estamos aqui pelo Coritiba, não é por presidente, não é por chapa, não é por nada, Enfim, é um nome. acho que vocês entenderam isso, não é nome aqui. Não é nome. Quem critica aqui, a gente critica situações pontuais, mas o que a gente quer é o bem do clube. Quando começou o ano, a gente apoiou a diretoria, apoiou a entrada. E agora a gente está cobrando. Como qualquer torcedor consciente deveria fazer. Quem está cobrando também está cobrando. Agora, a gente precisa entender que não, se fosse o Viale, se fosse o Pedro, todo mundo ia ter o apoio, estivesse na situação ia ser cobrado. Porque nós apoiamos a instituição Coritiba. E nada mais do que isso. Acho que isso ficou bem claro. Quem não quer ver isso enfim, nem vou tocar mais nesse assunto. Falando em RCC e TV Couto, Coritiba estreia na Série B nesse sábado, às 19 horas. Fica aqui o convite. A gente vai se reunir lá na Porco Nobre, sanduicheria do nosso grande amigo Caco Mazzani, que é da Transamérica. Todo mundo por anos o Coritiba, foi até há pouco tempo o locutor do Couto Pereira. Então, assim, a gente vai se reunir lá. A partir das 18 horas, a gente vai fazer uma live lá. Vamos cornetar mais um pouquinho. Então apareça lá, bater um papo com a gente, participe da live lá, assista o jogo com a gente, vai ter um monte de coisa legal lá, a galera vai se reunir, então vamos lá, apareça lá na Porco Nobre para assistir o jogo com a gente. Na Avenida Água Verde, no bairro Água Verde, apareçam lá. Vai ter o endereço certinho na descrição do vídeo aí, dê uma olhada e a gente espera que a gente, desde cedo, mesmo fora de casa, reúnam coxas brancas para levar energias positivas que a gente vai precisar bastante daqui para frente. Vamos lá, coxa. Esse ano tem que subir, não tem mais nada importa. O que passou e agora vamos bola para frente, subir com tudo e vamos desejar uma boa sorte, uma boa estreia aí e até a próxima, pessoal. Valeu!